Em Filipenses 1:12, Paulo deixa registrado as seguintes palavras: quero, pois, irmãos, que saibam que tudo o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. É interessante que ao redigir e enviar esta carta à igreja plantada por Paulo mesmo, que encontrava-se na cidade de Filipos, Paulo tem um objetivo específico: tranquilizar ou despreocupar aquela igreja que estava aflita e ansiosa, querendo saber a respeito da vida do seu pastor, onde estava, o que estava fazendo, se estava sozinho ou não. Mas Paulo não encontra-se cabisbaixo, desanimado, aflito ou em depressão. Não, ele sabe qual é o motivo e o propósito do seu ministério. Paulo, ele deixa bem claro que o sofrimento, a dificuldade, todas estas coisas têm o objetivo: fazer com que o evangelho pudesse progredir mais e mais. E olha que interessante, Paulo usa a palavra progresso do evangelho. No original, progresso significa procope. E o que significa o procope? Ação dos mateiros. E o que são os mateiros, ou o que eram os mateiros? Os mateiros eram os soldados mais ralé de Roma, ou seja, os escravos do exército de Roma. Era de costume e cultura do exército romano, quando eles invadiam uma cidade, eles levavam cativo as mulheres para tornarem escravas e os homens também para tornar-se escravos do seu exército. Então eles pegavam os homens mais preparados, mais fortes e faziam com que esses homens fossem escravos dos soldados de Roma. E esses escravos eram conhecidos como mateiros. E qual era o trabalho desses mateiros? Ir à frente, construir pontes, construir ruas para que os soldados verdadeiros, os soldados de Roma, pudessem avançar, progredir. Então Paulo está se colocando como um escravo de Jesus Cristo, dizendo que ele é como estes mateiros, ele é como estes escravos que vai à frente desmatando, vai à frente construindo ponte e muitas das vezes é afligido, muitas das vezes é machucado, mas o objetivo maior está acontecendo: o progresso do evangelho. Assim como os escravos, os mateiros, eles iam à frente para construir, para abrir ruas, para que os verdadeiros soldados pudessem marchar rumo à vitória, Paulo, ele se intitula um mateiro, dizendo: através da minha vida o evangelho está progredindo, aquele que vence todas as batalhas, o evangelho de Jesus Cristo. E o interessante é que Paulo ele deixa registrado que através desse sofrimento, dessas dificuldades, os soldados que estavam presos junto a ele, da guarda pretoriana, estavam ouvindo o evangelho e se convertendo. Então, para Paulo, tudo era motivo de pregação. Todo o sofrimento que acontecia com ele não era motivo de o parar, mas sim de fazer com que o evangelho pudesse progredir nele e através dele. E a minha pergunta para você neste dia, para trazer a sua reflexão e aplicar a palavra no seu coração, é a seguinte: o evangelho está sendo progredido em você e através de você no meio desse caos? O evangelho está sendo visto em você e através de você por uma multidão que está perdendo pessoas, amigos, por uma multidão que está sofrendo depressão? A minha pergunta para você é o seguinte: será que você está se posicionando como Paulo e fazendo com que o sofrimento ao seu redor se torne uma plataforma para que o evangelho genuíno possa avançar e ganhar essa guerra diante do reino das trevas?
que eu e você possamos ser como Paulo e que através da nossa vida nós possamos fazer com que o Evangelho possa progredir em nós e através de nós. Deus te abençoe.